certo? Por isso que ele usa um termo em latim, ele diz... os princípios são o quaesitam, e os dados são o ponto de partida, ou seja, os dados da experiência são o ponto de partida e o princípio é o que está em questão, tá? É o que é buscado, tá certo? Isso está expresso na interpretação que o século XVIII fez de um lema newtoniano. O Newton dizia, hipóteses não fingo, né? Eu não faço hipóteses. Ora, quem estuda filosofia da ciência sabe que o que ele faz é justamente hipótese, como nós entendemos hoje. Como nós entendemos hoje, o procedimento de Newton é justamente uma hipótese. Ou, ótima hipótese, mas é uma hipótese científica. Mas no seu tempo, quando ele dizia não faço hipóteses, ele tinha justamente isso em mente. O meu ponto de partida não é uma concepção metafísica sobre o mundo, ou princípios metafísicos, mas experiências particulares que vão sendo ampliadas indutivamente e que chegam a uma regra por esse processo. Tá certo? Ora, o Voltaire vai dizer, é assim que se faz filosofia, né? E não partindo de princípios metafísicos. Então, essa oposição entre espírito de sistema e espírito sistemático mostra que a filosofia do século XVIII é sistemática, pretende um saber global, mas esse saber não é mais organizado demonstrativamente a partir de princípios metafísicos, né, por elos de uma cadeia necessária, né, de uma corrente necessária. Essa é a defesa do método do Locke e da recusa do apriorismo em filosofia. Ele diz, procedimento a priori, procedimento que não precisa da experiência, tá? Lembre-se, a priori significa isso, que dispensa a experiência, né? A priori não quer dizer no início, a priori quer dizer que dispensa a experiência. Então, um procedimento a priori em filosofia só vale na matemática, nas matemáticas, né? No restante, na filosofia da natureza, física, o que nós chamamos de biologia, filosofia da natureza, lembre-se da divisão aqui, vale a divisão filosófica estoica. Ela aparece no final do livro do Locke. A filosofia é dividida em 3 partes. Filosofia natural, que é física, todo o conhecimento dos corpos, assim diz o Locke. Filosofia moral ou prática, ou também chamada de ética, aquela que envolve a ação e a deliberação humana, inclui aí política, direito, outras coisas. E, por final, o que o Locke chama de semiótica ou lógica. Lógica ou semiótica, que é análise dos signos, diz o Locke. Então, o que ele faz é essa terceira, é a análise dos signos da mente. Bom, sendo assim, o que eu quero dizer, o Voltaire recusa o apriorismo em filosofia, dizendo que o apriorismo em filosofia vale só para a matemática, para as outras áreas eu preciso ir ao mundo, eu preciso da experiência. Certo? Segundo Voltaire, então, esta filosofia de sistema, que caminha sem a chama da física, da experiência, diz Voltaire, está fadada ao erro, vai cair no abismo. Daí as fantasias do Descartes, diz o Voltaire, sobre o mundo físico. As fantasias do Descartes sobre o mundo físico. A identificação da alma com o pensamento, que o Voltaire recusa, e a afirmação de que eu penso sempre. Olha que curioso, esse é um dos pontos que o Voltaire vai criticar. Bom, o Descartes identifica a alma com o pensamento. Se é assim, eu tenho que pensar sempre. Porque eu não posso parar de pensar, perdi minha alma. Tá certo? Bom, mas isso é um absurdo, diz o Voltaire. Porque eu não penso sempre. É curioso, porque eles têm um pressuposto aqui. A crítica já é do Locke. O Locke diz, eu não posso identificar pensamento e alma. Por quê? Porque o Locke e o Voltaire concebem pensamento identificado à consciência. O Locke diz, eu não consigo entender o que quer dizer com pensamento que eu não sei. Pensar significa trazer à mente, à luz da mente, elementos. Então, para o Locke,
não faz sentido o pensamento inconsciente. Tá certo? Então, se eu identifico o pensamento com consciência, Locke e Voltaire estão certos. Eu não penso sempre, porque eu desmaio, eu durmo, eu tenho alucinação. Agora, quem que resolve esse problema? Ou que dá uma outra direção para esse problema? O Leibniz, ao afirmar que eu tenho pensamento que eu não tenho consciência. Quando ele faz a diferença entre percepção e apercepção. Tudo tem percepção, mas nem tudo tem apercepção. A percepção é perceber o que percebo. Tá certo? E aí ele resolve o problema, porque ele não identifica mais pensamento com consciência. Mas outra coisa. Então, isso é um desvio. Voltamos aqui. Então Voltaire vai dizer, olha, dada essa filosofia de sistema que se afasta do mundo e que faz filosofia a partir de princípios, ela está fadada ao erro. Ela está fadada destinada a dizer bobagem sobre o mundo físico. Basta ver as quimeras, o que ele chama de romances, tema do Voltaire, romances da filosofia do Descartes. Um deles, que é esse que eu mencionei, a identificação da alma com o pensamento e a afirmação de que penso sempre, a concepção dos animais máquina, lembre-se que para o Descartes os animais são máquinas, eles não têm alma. O Voltaire brinca de duas uma, ou o homem também não tem alma, ou o animal tem alma. Tá certo? Com todas as consequências que isso tem, né? Purgatório para cachorro, sei lá. O Voltaire, vocês sabem que é curioso porque o Voltaire é teísta, ele acreditava em Deus, mas era materialista em relação à alma. A alma é mortal. Morreu, acabou. É curioso isso, né? Materialista quanto à alma, mas teísta. Existe Deus. É como eu dissesse assim, melhor. Provavelmente existe. É certo? Mas a alma, a imortalidade da alma, provavelmente não existe. Para o Voltaire é mais fácil explicar todos os fenômenos